Uma viúva solitária com a neta acolheu um andarilho desconhecido numa noite de frio intenso. E ao ouvir, de manhã, sons estranhos vindo do quarto, ficou paralisada ao descobrir quem ele realmente era. Golpes surdos e pesados caíram sobre a porta de madeira da entrada. Eram tão violentos que do tecto caiu uma fina chuva de cal sobre o tapete de trapos artesanal. 62 anos. A idade em que se dorme com leveza. Mas naquela noite, Dona Fernanda Oliveira nem sequer se havia deitado. Estava sentada à mesa da cozinha debaixo de uma lâmpada fraca com abajur verde, passando metodicamente as malhas de lã cinzenta e áspera. Tricotava luvas por encomenda. A netinha de 5 anos precisava de umas botas de inverno novas, e a velha reforma de professora mal chegava para a comida. As pancadas repetiram-se, mais insistentes, desesperadas. Fernanda deixou cair as agulhas, o metal tilintou contra tampo de madeira. À meia-noite, num gesto de fevereiro, a rugir, naquela aldeia perdida de Pedra Branca, só podia bater assim quem tivesse más intenções. Levantou-se depressa e foi até ao berço da criança. Aninha respirava tranquilamente no sono, abraçada com força a um coelho de pelúcia com uma orelha arrancada. Fernanda cobriu instintivamente a menina com o próprio corpo, olhando tensa para o escuro da sala. No canto, junto à lareira de tijolo, estava sempre um atiçador de ferro pesado. Fernanda foi buscá-lo. O metal frio assentou familiar e pesado na palma da mão. Com as pernas bambas, tentando não fazer ruído, aproximou-se da porta de entrada. O vento lá fora uivava de tal forma que os vidros das janelas tremiam. Mas através desse uivo, Fernanda ouviu claramente um som. Não era um grito, nem uma exigência para abrir. Era um gemido surdo e entrecortado de alguém que já não tinha forças para lutar contra o frio. Dona Fernanda ficou imóvel, a apertar o atiçador. Deixar entrar um estranho de noite era um risco enorme. Do outro lado da parede dormia a pequena Ninha, indefesa, mas deixar um ser humano morrer congelado à sua porta era algo que ela não conseguia fazer. Isso contradizeria tudo aquilo em que acreditava depois de 40 anos como professora do ensino básico. O coração de mãe não a deixou recuar. Com esforço, empurrou o pesado ferrolho de metal. A porta abriu-se de repente com a força do vento, lançando-lhe à face uma mão cheia de neve cortante. Na soleira estava um homem. Tentou levantar-se, apoiou as mãos nas tábuas geladas da varanda, mas os cotovelos cederam e ele tombou de bruços para dentro do escuro da entrada. Fernanda passou o atiçador para a mão esquerda e agarrou com firmeza a gola do seu casaco com a direita. O casaco era leve, totalmente fora de época e gelado até a alma. "Levanta, vamos lá, anda!" disse ela ofegante. O homem tentou ajudá-la, empurrando o chão com os pés. Aos trancos e barrancos, entraram os dois na cozinha iluminada. Fernanda fechou a porta empurrando-a com o ombro, cortando a corrente de ar gelado, e correu o trinco. O homem deixou-se cair pesadamente sobre o linóleo, encostando as costas ao lado quente da lareira. Fernanda agachou-se diante dele. Aparentava uns 40 anos. O rosto encovado, coberto de uma barba espessa e rígida. Os lábios tinham adquirido um tom assustador, arroxeado. Tremia miudinho, sem parar, sem abrir os olhos. As mãos tinham os nós dos dedos em carne viva, a pele gretada pelo frio. Ela não fez perguntas. Pousou o atiçador no canto. Na placa ainda estava o chaleiro quente de quando havia aquecido água à noite. Fernanda deitou uma mão cheia de roseira brava seca num caneco esmaltado, cobriu com água a ferver, depois abriu a gaveta inferior do armário velho.
Lá dentro, no fundo, estavam as roupas do marido falecido. Tirou uma camisa de flanela limpa com xadrez grande. "Tira o casaco", ordenou Fernanda. A voz soou severa e firme. O homem tentou puxar o fecho com os dedos rígidos, mas não conseguiu. Ela ajudou. Debaixo do casaco havia apenas uma camisola de gola alta fina, encharcada de neve derretida. Cheirava a umidade e a uma longa caminhada. Ele obedeceu e mudou de roupa. Fernanda pôs nas suas mãos trêmulas o caneco quente. Ele agarrou-o com as duas mãos, encostou os lábios à beira, queimando-se, mas sem parar de beber. "Ali ao fundo do corredor há uma despensa. Vou fazer uma cama no velho sofá", disse Fernanda, tirando-lhe o caneco vazio das mãos. O homem apenas assentiu com a cabeça. Levantou-se com dificuldade, apoiando-se na parede. Fernanda levou-o até o quartinho apertado e sem aquecimento. Atirou para o sofá puído um cobertor de algodão velho. O andarilho deitou-se enrolado sobre si mesmo e quase imediatamente mergulhou num sono pesado e doloroso. Fernanda saiu para o corredor. Ficou um segundo parada, à escuta da sua respiração irregular. Depois, foi buscar uma cadeira de madeira resistente à cozinha e encostou-a com firmeza à porta da despensa pelo lado de fora. Havia um estranho em sua casa, e a segurança da neta era a prioridade. A manhã chegou cedo. O amanhecer filtrava-se pelas janelas geladas com uma luz cinzenta e turva. A nevasca tinha amainado, deixando para trás altos montes de neve branca junto à vedação. Na cozinha estava quente e cheirava a lenha. Dona Fernanda Oliveira partiu um ovo num alguidar fundo, juntou farinha e pôs-se a bater a massa para as panquecas com um batedor de varas. Aquele gesto simples e habitual acalmava-lhe um pouco os nervos depois de uma noite sem dormir. O bater rítmico do batedor contra a borda do alguidar interrompeu-se. Fernanda parou e aguçou o ouvido. Do outro lado da porta fechada da despensa vinham sons. Não era a tosse de alguém constipado, nem o delírio do sono. Eram soluços. Choro masculino surdo e sufocado, que fez a Fernanda doer no peito de forma estranha. Assim, só se chora de uma dor grande e irreparável, quando já não há forças para guardar por dentro. Ela limpou as mãos no avental. Foi buscar de novo o atiçador de ferro ao canto. A cadeira continuava no lugar. O homem não havia tentado sair para casa. Fernanda afastou a cadeira sem fazer barulho. Puxou a porta. As dobradiças velhas rangeram levemente. Ela entrou e ficou parada. No quartinho escuro estava um breu. O andarilho não estava deitado no sofá. Estava ajoelhado diante de uma cômoda de madeira velha. Nessa cômoda, Fernanda guardava suas coisas mais preciosas e os documentos. E em cima, sobre uma toalha de renda, estava sempre uma moldura de madeira. O homem segurava agora essa moldura com as mãos trêmulas. Era uma fotografia da sua filha falecida, Leonor. Na foto, Leonor sorria. Jovem, bonita, com um olhar luminoso e uma covinha suave na face. O andarilho premia a fotografia contra o rosto, depois afastava-a, acariciava o vidro com os dedos ásperos e cheios de pequenas cicatrizes. Os seus ombros largos sacudiam-se por espasmos debaixo da camisa de flanela alheia. Leonorzinha. A voz do homem quebrou num sussurro rouco. Falava baixinho, mas no silêncio da manhã cada palavra caía pesada e nítida. Filha minha, perdoa-me. Disseram-me que não tinha sobrevivido ao acidente. Como é possível? Os dedos de Fernanda abriram-se. O pesado atiçador de ferro escorregou das mãos e bateu com estrépito no soalho de madeira. O homem voltou-se de repente. Nos seus olhos vermelhos e inflamados havia lágrimas. Fernanda encostou-se devagar ao batente da porta.
O peito apertou. A respiração ficou difícil. Olhava para aquele homem exausto e cheio de barba e percebeu claramente. Diante dela não estava um andarilho qualquer. Diante dela estava o próprio homem por causa do qual a sua filha Leonor havia chorado longas noites, mordendo os lábios até sangrar. O mesmo homem que havia destruído a vida da sua menina. O pai da Aninha adormecida do outro lado da parede. O barulho do atiçador ainda ressoava nos ouvidos de Dona Fernanda. O som havia sido seco e desagradável, como se cortasse o silêncio viscoso da manhã em dois, o antes e o depois. O homem voltou-se lentamente. Continuava de joelhos, a apertar com força a moldura de madeira nas duas mãos, como se temesse que lhe a fossem tirar. Pelas suas faces encovadas e cobertas de barba espessa, escorriam lágrimas, traçando sulcos úmidos que se perdiam na gola da camisa de flanela alheia. Dona Fernanda olhava para ele, encostada pesadamente ao batente da porta. Por dentro, tudo se tinha contraído numa bola dolorosa e tensa. Durante longos anos, havia imaginado o rosto do homem que havia traído a sua Leonor. Mentalmente, desenhara um homem bem posto, convencido de si mesmo, cruel, que havia abandonado uma rapariga grávida por conveniência própria. Mas agora, à sua frente, no chão sujo, estava ajoelhado um ser humano destruído, esmagado pelo sofrimento que cheirava a umidade e a desespero. Põe a fotografia no lugar. A voz de Fernanda soou seca e firme. Ela própria se surpreendeu com essa firmeza. E venha para a cozinha, depressa, temos de conversar. O homem estremeceu, como se acordasse. Pousou a moldura com cuidado, quase com veneração, sobre a toalha de renda da cômoda, apoiou-se pesadamente na beira e levantou-se. Nos seus movimentos não havia agressividade nem tentativa de se defender, apenas uma submissão absoluta e extenuante. Passou em silêncio por Fernanda, foi até a cozinha e parou junto à mesa sem se atrever a sentar. Fernanda foi até ao fogão, empurrou maquinalmente a frigideira com a massa que começava a queimar para a boca fria. Cheirou a azeite queimado, mas ela nem sequer abriu a janela. «Senta!» indicou o banco de madeira. Ela própria se sentou do lado oposto, pousando as mãos picadas pelas agulhas na toalha de oleado. «Fala, como te atreveste a aparecer nesta casa? Como é que nos encontraste depois de teres atirado a minha filha à rua?» O homem ergueu para ela os olhos inflamados. «Eu não a atirei», disse ele com voz rouca, mal audível. «Eu procurei-a todos os dias. E depois trouxeram-me a certidão de óbito». Dona Fernanda inclinou-se para a frente. No seu olhar não havia confiança. «Não mintas. Leonor contou-me tudo antes de se apagar. Voltou ao vosso apartamento e encontrou-te com outra. Viu tudo com os próprios olhos. Pisaste-a». O homem soltou um suspiro convulso, cobrindo o rosto com as grandes palmas marcadas por escoriações. Quando as afastou, nos seus olhos havia uma angústia tão genuína que seria impossível de fingir. Foi uma encenação, um espetáculo barato e sujo. Começou a falar, e as palavras custavam-lhe, como se as arrancasse do peito com sangue. O meu pai ficou gravemente doente e passou-me a gestão do grupo empresarial. A minha madrasta, Margarida, não podia permitir isso. Sabia que se eu me casasse com a Leonor, se tivéssemos um filho, ela perderia o acesso ao patrimônio para sempre. Eu estava em viagem de negócios. Regressei um dia mais cedo. No apartamento, esperava-me uma mulher, uma atriz contratada pela Margarida. Deitou-me qualquer coisa na água. Acordei quando a Leonor estava à porta do quarto. Eu não percebia nada. Não conseguia dizer uma palavra. E a Margarida tinha calculado tudo. Sabia a hora exata em que a Leonor voltava da consulta médica.
Dona Fernanda ouviu sem interromper. Os seus dedos foram apertando devagar a borda da mesa. A Leonor fugiu. Continuou o homem, que se chamava Vitor, olhando para o padrão desbotado da toalha de oleado da cozinha. Procurei-a em todo lado. Em casa das amigas, nas estações de comboio, contratei pessoas, mas a Margarida estava sempre um passo à frente. Ao fim de 3 meses, quando estava quase a enlouquecer de incerteza, chamaram-me a polícia. Um acidente na estrada numa comarca vizinha. Um carro em chamas. Dentro havia uma mulher grávida. A voz de Vitor quebrou. Engoliu em seco, massageando a garganta com os dedos trêmulos. Encontraram junto dela uma mala com documentos da Leonor, o bilhete de identidade, o boletim de saúde da maternidade. Tudo meio queimado, mas legível. A Margarida comprou o investigador, comprou os peritos. Entregaram-me uma urna com cinzas. Disseram que não havia mais nada para enterrar. Na cozinha, instalou-se um silêncio pesado e denso. Ouvia-se apenas o vento lá fora, a mover os ramos secos da velha macieira. Dona Fernanda olhava para aquele homem atormentado e compreendia toda a profundidade daquela tragédia monstruosa. A sua filha morrera naquela mesma casa, corroída pela mágoa e pela doença, convicta de que a haviam traído. E aquele homem, ao mesmo tempo, chorava as cinzas alheias, destroçado pela crueldade de outrem. 2 vidas destruídas pela ganância. Se a consideravas morta, por que razão vieste aqui ontem à noite? Perguntou por fim Fernanda. A sua voz perdera a dureza de gelo, tornando-se apenas cansada. Vitor apoiou-se pesadamente com os cotovelos na mesa. Há 1 mês morreu meu pai. Tinha cancro. Nos últimos anos, a Margarida isolou-o de toda a gente. Mas antes de morrer, pelo que parece, percebeu alguma coisa. Deixou um testamento. O capital principal e um fundo fiduciário fechado deixou-os não a Margarida, nem a mim. Deixou tudo ao meu descendente biológico, com a condição obrigatória de confirmação de parentesco por ADN. Vitor esboçou um sorriso. Saiu amargo e ferido. A Margarida ficou furiosa e eu lembrei-me da Leonor. Lembrei-me de que ela esperava um filho meu. Vendi tudo o que ainda me restava de bens pessoais e contratei um detetive independente, o melhor que conseguia encontrar. Ele trabalhou 3 semanas e encontrou um rastro. Descobriu que no carro incendiado estava outra mulher, que os documentos haviam sido colocados propositadamente. Encontrou um registro nos arquivos do hospital local aqui, na comarca. O homem ergueu a cabeça, olhando diretamente para os olhos de Dona Fernanda. O detetive informou que a Leonor havia vivido na aldeia de Pedra Branca, mas chegamos tarde. Trouxe-me uma declaração de que ela morreu de doença cardíaca há 2 anos. Sobre a criança não soube nada. Nos arquivos rurais havia confusão. A vizinha com quem falou disse apenas que havia uma senhora idosa chamada Dona Fernanda. Eu não sabia da filha. Vim simplesmente até aqui, a boleia, a pé. Queria encontrar a sepultura da Leonor. Queria deitar-me ali na neve, pedir-lhe perdão por não a ter protegido e simplesmente não acordar. Não via sentido em continuar. Vitor calou-se. A sua confissão ficou suspensa no ar. Dona Fernanda fechou os olhos. Toda a raiva acumulada durante aqueles 6 anos evaporou, cedendo lugar a uma tristeza funda e arrastada. Ambos tinham sido vítimas naquele jogo. Tentei contactar apenas uma pessoa, acrescentou Vitor baixinho. Gregório. Era o chefe de segurança do meu pai, o único que não se vendeu a Margarida. Mas o telefone dele estava desligado. Diziam que estava no estrangeiro. Fiquei sozinho. E depois veio a tempestade e vi a vossa luz.
A porta do quarto ao lado rangeu suavemente. Dona Fernanda abriu os olhos e voltou a cabeça. Na entrada da cozinha estava Aninha. Tinha um pijama de flanela quente com ursinhos cor-de-rosa pequeninos e nos pés umas meias de lã grossa tricotadas pela avó. Numa das mãos apertava o velho coelho de pelúcia, com a outra esfregava os olhos sonolentos. Os cabelos finos e claros estavam despenteados do sono. Vítor ficou petrificado. Parou de respirar. Devagar, como se temesse espantar uma visão, virou a cabeça para a porta. O seu rosto contorceu-se de dor e de um reconhecimento imenso e ensurdecedor. Olhava para a menina e não via apenas uma criança. Via a cópia exata e perfeita da mulher que amara mais do que a própria vida. O mesmo recorte dos enormes olhos azuis e sérios, o mesmo arco-testa das sobrancelhas claras e teimosas, a mesma covinha pequenina na face esquerda. Dona Fernanda viu os dedos de Vítor empalidecerem ao agarrar a borda da mesa. Ele tentou dizer algo, mas da garganta saiu apenas um som abafado. Desceu devagar do banco para os joelhos no linóleo frio, sem conseguir desviar o olhar da menina. "Avó, acordei", disse Aninha com a voz fina e cristalina, aproximando-se da mesa. Parou a 2 passos do homem ajoelhado e olhou para ele com atenção. As crianças sentem a falsidade e o perigo melhor do que qualquer cão. Mas Aninha não teve medo daquele estranho desgrenhado. Vítor tremia. Uma tremura grande e incontrolável nos ombros. Pelo rosto escorriam de novo lágrimas, mas ele não as notava. Olhava para sua filha, cuja existência ignorara até ao dia anterior, e tinha medo de lhe estender a mão, com receio de destruir aquele momento frágil, de a manchar com a sua dor. Aninha inclinou a cabeça para o lado. Olhou para o rosto úmido do homem, depois baixou o olhar para a mão livre. Lá estava apertado um rebuçado de leite numa embalagem amarela amarrotada, uma guloseima de ontem da avó, que a menina havia guardado para amanhã. A pequena deu um passo à frente. Estendeu a mãozinha e pousou o rebuçado em silêncio, mesmo no joelho gasto de Vítor. "Toma, não chore, senhor", disse Aninha com seriedade. Aquele gesto infantil simples destruiu finalmente Vítor. Deixou cair a cabeça sobre o peito, encostando a testa à beira da mesa da cozinha, e começou a soluçar em voz alta, alto e fundo, derramando para fora anos de acumulado inferno, solidão e culpa. Dona Fernanda aproximou-se em silêncio da neta, abraçou-a suavemente pelos ombros e estreitou-a contra si, olhando por cima da cabeça clara para o homem que chorava. Pela primeira vez em 2 anos, entrava em sua casa alguém que partilhava com ela a dor ao meio. Por volta do meio-dia, o sol de inverno conseguiu finalmente furar as pesadas nuvens de chumbo. A geada estava firme e seca. A neve rangia debaixo dos pés tão alto que o som se ouvia por toda a rua de Pedra Branca. Dona Fernanda tirou ao ombro o velho chaile de penas, enfiou os pés nos tamancos forrados e saiu para o quintal. Era preciso trazer lenha para a lareira. Vítor ficara em casa. Dormia no sofá da despensa com o sono pesado de quem se sente em segurança pela primeira vez em muito tempo. Aninha estava sentada no chão ao lado e desenhava num caderno de desenho com lápis de cor, olhando de vez em quando para o hóspede adormecido. Fernanda foi até a pilha de lenha junto ao barracão. O ar gelado queimava os pulmões, mas respirava-se bem. Pegou em algumas achas de carvalho, arrumando-as sobre o antebraço esquerdo. "E que é isso que apanhou por cá na velhice, Dona Fernanda?" A voz era esganiçada, aguda, e apanhou-a tão de surpresa que Fernanda quase deixou cair a lenha. Voltou-se devagar.
Por cima da vedação de estacas baixa e torta, espreitava a vizinha Zulmira. Zulmira tinha 40 anos, mas parecia mais velha por causa do descontentamento perpétuo estampado na cara. Trazia um casaco curto de pele sintética de cor laranja berrante, totalmente inadequado para aquele frio, e um lenço de penas garrido atado por cima do gorro. Os lábios estavam cobertos de batom vermelho espesso, que já começava a rachar com o frio. Os olhos da vizinha ardiam de uma curiosidade doentia e predatória. Zulmira adorava o drama alheio. Na sua própria casa reinava o vazio e o frio. O marido estava bêbado pelo segundo fim de semana seguido com os compadres. Os filhos andavam na rua com casacos rasgados e a própria Zulmira vivia apenas para colecionar mexericos e meter cisânia entre as pessoas. Estou a perguntar-lhe quem é que meteu em casa. Zulmira apoiou o peito na vedação, quase partindo a tábua fraca. Esta manhã estava eu à janela e vi uma silhueta masculina. A senhora ficou louca de solidão, velha? Apanhou um tipo da estrada? Deixe ver. Dona Fernanda manteve-se direita, sem mudar de expressão. Apertou com mais firmeza as achas de carvalho frias. Isso não lhe diz respeito, Zulmira, respondeu ela com calma. Na voz não havia provocação, apenas uma parede maciça e impenetrável. Não me diz respeito? Zulmira bateu teatralmente as mãos enluvadas de malha barata. Somos vizinhas. Aqui somos pessoas de bem, e a senhora vai buscar vagabundos à estrada? Olhe que ele tem cara de criminoso. Vi como entrou cá ontem à noite, mal se aguentava em pé. Havia de ter quem a fiscalizasse. Cuidado que esse seu apanhado não bata na miúda enquanto a senhora dorme. A senhora some e ainda perde a criança. As palavras de Zulmira eram sujas e pegajosas. Sujavam tudo à volta. Dona Fernanda deu um passo em direção à vedação. Não gritou em resposta. Não se justificou. Olhou para a vizinha com um olhar tão pesado e direto que Zulmira instintivamente recuou da vedação. Trate da sua casa, Zulmira. A voz de Dona Fernanda soou baixa, mas naquele silêncio havia tanta força contida que o ar gelado pareceu ficar ainda mais frio. O seu marido há 3 semanas que não passa a noite em casa, e os filhos na escola andam a apanhar restos dos colegas. É nisso que deve pensar. Na minha casa vive a minha família. Se ousar ainda uma vez abrir essa boca suja e dizer uma palavra sobre a minha neta, eu tomo providências, e o senhor da junta vai estar na sua casa todos os dias. Percebeu? Zulmira abriu a boca para soltar mais uma carga de insultos, mas engasgou-se. O batom vermelho nos lábios parecia agora uma mancha de sangue inoportuna num rosto pálido. Não esperava uma resposta tão dura e segura por parte da pensionista quieta. Ai, que família! Sibilou a vizinha, lançando um olhar maldoso. Anda, Dona Fernanda, já veremos. Eu não deixo assim ficar. Ainda havemos de ver quem está lá escondido. Voltou-se bruscamente, quase escorregando na neve calcada, e foi a passo raivoso e miudinho até ao seu alpendre. A porta bateu, cortando o seu murmúrio esganiçado. Dona Fernanda respirou fundo. Uma pontada aguda de inquietação beliscou-lhe debaixo da omoplata. Conhecia bem pessoas como Zulmira, vazias e infelizes por dentro, capazes de queimar a casa alheia só para ver a chama. A raiva da vizinha não era apenas palavras, era uma ameaça real. Fernanda olhou para as janelas escuras da sua velha casa. Lá dentro dormia o pai da sua neta, um homem que gente poderosa e sem escrúpulos andava a procurar. Apertou com mais força as achas de lenha e foi para o alpendre. Era preciso acender a lareira e fazer o almoço. A batalha pela sua pequena família mal começara, e Dona Fernanda sabia que precisaria de todas as suas forças para aguentar. Passara quase um mês.
As nevadas de fevereiro cederam lugar a um sol tímido de março, que foi começando a derreter os montes de neve junto às vedações de pedra branca. Ao longo dessas semanas, a velha casa de madeira de Dona Fernanda mudara até ficar irreconhecível. A sensação de inquietação constante desaparecera, dando lugar a uma corrente de vida tranquila, há muito esquecida. Vítor já não tinha nada do andarilho extenuado que caíra à porta numa noite de inverno. Tinha raspado a barba espessa, lavado, e agora adivinhava-se nele a antiga presença. Ombros largos, um virar de cabeça seguro, um olhar atento e perspicaz. Dona Fernanda tirara da arca as melhores roupas do marido falecido e ficaram bem a Vítor. De manhã cedo até o cair da tarde, ele trabalhava. Em suas mãos qualquer tarefa avançava. Remendou as tábuas apodrecidas do alpendre, endireitou a vedação torta, relou de novo os tijolos da chaminé para que a lareira deixasse de fumar. O quintal encheu-se de sons de trabalho masculino, o bater ritmado do machado, o ranger da serra, as pausas curtas para descansar. Mas a maior mudança foi outra. Aninha, sempre tão quieta e assustada, começou a descongelar. Vítor foi construindo a confiança com a filha com cuidado, passo a passo, com medo de assustar o seu mundo frágil. Não se impunha, não tentava logo fazer de pai. No início, sentava-se simplesmente ao lado, quando ela desenhava. Depois, talhou num pedaço de pinheiro um pássaro pequenino e liso, como um assobio. Aninha pegou nele com as duas mãos, soprou desconfiada pelo rabo de madeira, e pela cozinha espalhou-se um som fino e cristalino. A menina riu pela primeira vez em muito tempo, com aquele riso que tilinta. No dia seguinte fizeram juntos um boneco de neve no quintal. Dona Fernanda olhava para eles da janela, a enxugar pratos lavados com um pano limpo, e sentia os ombros afrouxarem. Pela primeira vez em 2 anos, desde a morte de Leonor, adormecia à noite sem ouvir cada barulhinho por detrás da porta. A casa voltara a ter um homem e um protector. Numa noite, Aninha estava sentada no cadeirão da cozinha e choramingava baixinho. O seu coelho de pelúcia preferido pregara-se num prego perto da porta, e uma orelha comprida quase se soltara, pendendo por 2 fios. Para a criança era uma tragédia a sério. Vítor aproximou-se em silêncio da mesa. Pediu a Dona Fernanda uma agulha e linha cinzenta grossa. Sentou-se ao lado da menina. Pegou com cuidado no brinquedo. Os seus dedos grandes, com calos duros, moviam-se com dificuldade, mas com muita delicadeza. Foi unindo o tecido rasgado com pontos pequeninos, tentando que a costura ficasse discreta. Aninha aproximou-se mais, a observar o seu trabalho. Encostou a cabeça ao seu ombro e, embalada pelo calor e pelo respirar pausado de Vítor, adormeceu sem dar por isso. Ele ficou assim longos 30 minutos, com medo de se mexer, até Dona Fernanda transportar a neta para a cama. Na manhã seguinte, quando Fernanda foi ao armazém comprar farinha e Aninha ainda dormia, Vítor entrou no quarto da menina. Na mesinha de cabeceira estava um pente de madeira pequeno. Tirou com cuidado de entre os dentes alguns fios de cabelo finos e claros. Tirou do bolso um envelope de papel limpo, pôs-nos lá dentro com cuidado e fechou. Meia hora depois, estava ao guichê dos correios da aldeia. Enviou o envelope por correio registrado para a cidade em nome de Gregório, o antigo chefe de segurança da empresa. Era a única hipótese de fazer um teste de ADN preliminar e obter uma prova irrefutável da sua paternidade. Sem esse documento não tinha um futuro. A primavera ia entrando nos seus direitos, mas para a vizinha Zulmira, cada dia ensolarado parecia uma provocação. Estava à janela de casa, a apertar bem o roupão, a olhar para o quintal de Dona Fernanda. Em casa de Zulmira estava frio e sujo. O marido voltara a beber, gastando o dinheiro guardado para o gasóleo. No quarto, cheirava a ressaca e louça por lavar.
e do lado de lá da vedação fervilhava a vida. Lá andavam a remendar o alpendre, cheirava a paras de madeira frescas e a bolinhos fritos. Uma criança ria. Zulmira via o homem alto e bem parecido a rachar lenha, os músculos a trabalharem debaixo de uma camisa fina, e a velha Fernanda a oferecer-lhe uma caneca de limonada. A inveja, um sentimento pesado e pegajoso, subia do estômago à garganta, cortando-lhe a respiração. Zulmira não suportava ver alguém viver melhor do que ela. Ainda menos aquela professora que a olhara sempre em silêncio com um ar de censura. Afastou-se bruscamente da janela, foi até a mesinha do corredor, onde estava um velho telefone de disco, pegou decididamente no auscultador e começou a marcar o número do posto policial do concelho. Alô, a central? A voz de Zulmira quebrou num falsete. Pôs-lhe propositadamente um tom preocupado. Chamo de Pedra Branca. Podiam mandar uma patrulha, senhor agente? É que na casa da minha vizinha, a dona Fernanda Esteves, anda por lá um homem suspeito. Apareceu do nada, vive lá sem documentos e ela tem uma menina pequena em casa. Pode ser um foragido. Tenho medo pela minha vida. Ontem olhou para mim de um jeito que era de matar. O assistente do outro lado da linha anotou preguiçosamente o endereço e prometeu transmitir ao agente local. Zulmira pousou o auscultador, sentindo uma satisfação vingativa. Agora que se arranjassem. Ela não podia saber que o seu telefonema dera início à mais terrível das engrenagens. No centro do concelho, o comandante da polícia, um coronel de cara inchada e relógio caro no pulso, estava a ver o relatório da manhã. O olhar ficou preso numa comunicação de Pedra Branca sobre um homem desconhecido aparecido há um mês. O coronel abriu o cofre, tirou um envelope grosso. Lá dentro havia notas de valor alto e uma fotografia de Vítor. Margarida, a madrasta do fugitivo, havia pago generosamente por esse serviço. Espalhou sinais por todos os postos do distrito para o caso de Vítor aparecer nas zonas rurais. Qualquer comunicação sobre homens desconhecidos com as características descritas devia ser transmitida diretamente a ela, sem passar pelos canais oficiais. O coronel pegou no telemóvel e marcou o número direto do chefe de segurança de Margarida. "Parece que o seu desaparecido apareceu", disse ele em poucas palavras. "Aldeia de Pedra Branca, última casa na estrada principal." 2 dias depois, caiu um dia excepcionalmente calmo e sem vento. A neve no telhado começava a derreter, e as raras gotas caíam com um bater rítmico sob as tábuas do alpendre. Depois do almoço, a cozinha estava quente e acolhedora. Aninha estava sentada à mesa, debruçada sobre o caderno de desenho. Apertava os lápis de cor com força, com a ponta da língua de fora de tanto esforço. No papel, ia aparecendo uma casinha torta, mas colorida com um telhado vermelho. Ao lado da casa, desenhou 2 figuras, uma pequena e uma grande. Vítor estava sentado num banco perto, a encerar uns sapatos de couro velhos. De vez em quando, olhava para a menina. Por dentro, ficava suspenso de uma ternura aguda, quase dolorosa. Aninha acabou de desenhar os bonecos, pegou no lápis preto e escreveu por cima com letras de imprensa tortas, mas caprichadas. Para o pai. Ainda não o chamara assim em voz alta uma única vez, mas aquele desenho valia mais do que uma palavra. Era um reconhecimento. Aninha levantou o caderno, preparando-se para mostrar a Vítor. Nesse momento, o silêncio da aldeia foi rasgado pelo ronco pesado e estranho de motores poderosos. Não era o som de um velho tractor, nem dos Renault dos vizinhos. O som crescia depressa, transformando-se num rugido agressivo que fez vibrar os vidros nas janelas. Vítor largou o sapato e a escova. Aproximou-se rapidamente da janela e afastou com cuidado a beira da cortina.
Pela rua estreita da aldeia vinham a toda velocidade 2 enormes jipes pretos. Não abrandaram no cruzamento. O carro da frente virou bruscamente para a direita, em cima do terreno de Dona Fernanda. O condutor nem sequer tentou travar antes da porteira fechada. O para-choques pesado do jipe esmagou a vedação de estacas com um estrondo seco. As tábuas espalharam-se como palitos. Todo o terreno entrou no quintal, esmagando os arbustos de groselha, e travou de repente, levantando fontes de neve suja de março. O segundo carro bloqueou a saída para a rua. Dos jipes saíram em simultâneo, de forma organizada e rápida, 4 homens robustos em jaquetas de couro escuras idênticas. Os rostos eram impenetráveis. Não se agitavam, moviam-se com uma segurança profissional e assustadora de quem está habituado a resolver problemas pela força. A Vitor não era preciso explicar quem eram. Os homens de limpeza de Margarida. Conhecia bem os métodos da madrasta. Se aquelas pessoas transpusessem a porta de casa, não deixariam testemunhas. Dona Fernanda e a pequena Aninha seriam para eles simples danos colaterais, um obstáculo incômodo a eliminar. O ar na cozinha tornou-se de repente denso, insuportavelmente pesado. "Vitor, quem é?" Dona Fernanda saiu do quarto, a enxugar as mãos num pano. Viu a vedação destruída e os carros pretos. O seu rosto ficou imediatamente pálido. "Dona Fernanda, escute-me com atenção", disse Vitor, a voz baixa, rápida e firme. Virou-se para ela, cortando-lhe o caminho para a janela. "Agora vou sair. Assim que a porta se fechar, corra ao ferrolho. Feche tudo e não se aproxime das janelas. Seja o que for que ouça, não saia. Leve a Aninha para o quarto do fundo." "Não", disse Fernanda num fôlego. Tinha percebido tudo. "Vão matar-te." "Se eu ficar aqui, matam-nos a todos", cortou ele com dureza. "Tem ordens." Aninha, assustada com o estrondo da vedação partida e com a voz mudada dos adultos, escorregou da cadeira. Aproximou-se de Vitor, estendendo-lhe a folha do caderno. "Pai, olha", disse ela baixinho. Os olhos da menina encheram-se de lágrimas. Vitor desceu a um joelho diante dela. Olhou para a casinha torta e para a legenda para o pai. No peito doeu de tal maneira que foi como se lhe enfiassem uma faca fria. Pegou na folha, dobrou-a em 4 e guardou-a no bolso interior da camisa, junto ao coração. Depois, abraçou Dona Fernanda com força. A mulher agarrou-se aos seus ombros com os dedos enfraquecidos. "Cuide dela, mãe", sussurrou ele ao ouvido dela. A palavra saiu-lhe natural e simples. Fernanda estremeceu, fechando os olhos. "Entrego-me a eles para que vocês vivam. Hei de voltar, ouviu? Juro que hei de voltar." Beijou a Aninha na cabeça com força. A menina soluçou. Vitor endireitou-se, virou-se e saiu a passo decidido pelo corredor frio. O ferrolho clicou. A porta pesada abriu-se, deixando entrar ar gelado e cheiro a gases de escape. Dona Fernanda atirou-se à porta, correu de imediato o ferrolho de metal, como ele pedira, e correu até a janela, apertando contra si a Aninha que chorava. Vitor estava no alpendre. Levantou devagar os braços, mostrando que estava desarmado, e desceu os degraus de madeira diretamente para a neve. Os homens das jaquetas de couro não perderam tempo com palavras. Assim que Vitor se afastou uns metros do alpendre, 2 deles avançaram rapidamente. Sem perguntas, sem leitura de direitos. Um dos malfeitores desferiu-lhe um golpe preciso e profissional no plexo solar. O golpe foi pesado, varrendo-lhe todo o ar dos pulmões. Vitor dobrou-se a meio, a engolir ar, mas aguentou-se nos pés. No mesmo instante, o segundo agarrou-lhe os braços e torceu-lhe-os violentamente para trás, quase deslocando as articulações. Arrastaram-no para a porta traseira aberta do todo-terreno.
ele não resistiu, sabendo que qualquer movimento extra podia provocar tiros. Enquanto o arrastavam pela neve pisada, as abas do casaco abriram-se. A folha dobrada em 4 escorregou do bolso interior e caiu numa poça suja de neve derretida. O terceiro homem, que ia atrás a controlar o perímetro, reparou no pedaço de papel branco. Parou, apanhou-o com displicência. Sem desdobrar nem olhar para o que lá estava, enfiou-o no bolso do casaco. Hábito profissional: recolher tudo o que cai ao objeto. Vitor foi atirado para o banco traseiro do jipe. As portas fecharam-se com um som metálico surdo. O condutor pisou o acelerador. Os todo-terreno fizeram uma curva pesada, esmagando o que restava da vedação, e dispararam pela rua da aldeia, ganhando velocidade rapidamente. 1 minuto depois, apenas os sulcos fundos dos pneus largos na neve e as tábuas partidas lembravam o que ali acabara de acontecer. Dona Fernanda desceu devagar ao chão, encostada à janela. Apertou contra si a Aninha, enterrando o rosto nos cabelos claros da menina. Na casa, instalou-se um silêncio terrífico e pesado, quebrado apenas pelo choro suave da menina, que acabara de encontrar e de perder de novo o pai. O escritório de Margarida, no último piso de um centro de negócios, respirava um luxo frio e estéril. Cheirava a café caro, a madeira de lei polida e a poder absoluto. A alcatifa clara e espessa absorvia os sons dos passos. O chefe de segurança, um homem robusto com cabelo grisalho cortado rente, parou junto à mesa maciça. Pousou em silêncio sobre a superfície de vidro impecável um saco de plástico. Lá dentro estava a carteira de Vitor, as chaves e uma folha úmida de neve derretida, dobrada em 4. Está no celeiro do solar, no sótão, como a senhora mandou, relatou o guarda-costas com voz abafada. É tudo que tinha. Caiu-lhe do bolso quando o carregamos. Margarida estava sentada na poltrona de coiro, com a postura impecavelmente direita. Trazia um fato rigoroso cor de esmeralda. O cabelo loiro penteado de tal forma que nem um fio saía do lugar. Apanhou a beira do saco com a ponta de uma unha de manicure impecável. Fez escorregar o conteúdo para a mesa. O olhar passou pela carteira barata, mas ficou preso na folha dobrada. O papel era barato, de caderno de desenho. Margarida desdobrou-o devagar, para não sujar os dedos nas marcas sujas. Olhou para ela um desenho infantil torto. Uma casa com um telhado vermelho desproporcionalmente grande, 2 figuras, uma maior e outra muito pequena, e letras de imprensa irregulares mas caprichadas a lápis preto. Para o pai. Margarida deixou de respirar. No escritório instalou-se um silêncio espesso. O guarda-costas mudou de pé, sentindo a atmosfera mudar, mas não disse nada. A mulher transferiu o olhar para a janela escura, onde brilhavam as luzes da cidade. Na sua mente fria e calculista, o puzzle encaixou a velocidade assustadora. O velho, o seu marido falecido, deixara o fundo fiduciário fechado ao descendente biológico de Vitor. Ela passara anos à procura dele para o eliminar, convicta de que com a morte de Vitor, todo o dinheiro passaria automaticamente para o seu controlo total. Mas aquele desenho miserável e torto mudava tudo. Vitor tinha um filho, uma filha biológica, a herdeira legítima dos milhões do avô. Margarida afastou a folha com 2 dedos. Se a menina recebesse a herança após a confirmação de parentesco, a gestão da empresa passaria ao seu tutor legal. Todo o império que Margarida construíra para si, limpando concorrentes, desmoronaria num dia. Quem vive na casa de onde o trouxeram? A sua voz soou seca, sem uma emoção a mais. Uma velhota e uma menina de uns 5 anos, respondeu o guarda-costas. Margarida entrecerrou os olhos ligeiramente.
Matar a criança e a velha significava fazer barulho desnecessário, atrair a atenção da imprensa e do Ministério Público. Era sujo e ineficaz. Havia outra forma, absolutamente legal e muito mais segura, de controlar a situação. Precisava de se tornar ela própria a tutora oficial da menina, de ter a herdeira consigo, gerindo o seu dinheiro até a maioridade. E para isso precisava que a velha fosse considerada incapaz de criar a criança. Abriu a gaveta inferior da secretária e tirou um envelope grosso de papel craft espesso. Neste gênero de envelopes não se enviavam documentos. Pegou no auscultador do telefone fixo, marcou um número curto. Passe-me o diretor-geral dos serviços tutelares da região. Sim, para o telemóvel. O assunto não admite demora. Durante 3 dias, Dona Fernanda viveu como em bruma. A casa que ainda havia pouco se enchera de calor e segurança masculinos tornara-se de novo vazia e fria. Ela não dormia. Ficava à janela da cozinha, a mover mecanicamente as agulhas com o fio de lã. Malha a seguir a malha, fiada a seguir a fiada. Quase não olhava para o tricô. O olhar estava pregado na vedação partida do quintal. A cada barulho de carro a passar na rua, estremecia, largava as agulhas e inclinava-se para a frente. Mas os carros passavam. Aninha ficou ainda mais quieta. Não fazia perguntas, como se percebesse com a sua cabeça pequena de criança que as perguntas só fariam a avó sofrer mais. Ficava sentada no chão, a abraçar o coelho de pelúcia com a orelha cozida, a olhar longamente para a porta de entrada. No 4º dia, perto do meio-dia, um carro parou em frente ao portão partido. Dona Fernanda levantou-se de repente, mas não era um jipe preto. No quintal, apagou-se um velho UHM cinzento e sujo do estado. Bateram as portas metálicas. Do carro saíram 3 mulheres. Fernanda sentiu um frio pegajoso a descer-lhe pelas costas. Reconheceu aquele uniforme de indiferença. Casacos escuros sérios, pastas de plástico debaixo do braço, rugas duras de cada lado da boca. A tutela do conselho. Ela saiu para o corredor sem esperar que batessem e abriu a porta. À frente estava Antonieta, uma mulher corpulenta de uns 50 anos. Nos dedos grossos luzia ouro baço, em contraste com o pano barato do casaco. O olhar era avaliativo, pesado, sem o mínimo sinal de simpatia. Atrás dela espreitavam mais 2 funcionárias, e junto ao portão, a mexer os pés de nervoso, estava o agente da junta com cara de culpa. Fernanda Esteves Oliveira? Perguntou Antonieta com secura, passando o limiar. Não limpou os pés no capacho, deixando no soalho de madeira limpa e escovada as marcas sujas das botas de inverno pesadas. Sim, o que é que precisam? Dona Fernanda colocou-se de modo a tapar a entrada do quarto onde estava Aninha. Comissão de Proteção de Menores. Recebemos uma participação sobre ameaça à vida e saúde de uma criança. Afaste-se. Temos de inspecionar as condições de habitação. Antonieta deu um passo em frente, afastando Fernanda fisicamente com o ombro. Na voz havia a segurança inabalável de quem já tem a decisão bem paga. Passaram para a cozinha. Antonieta olhou com desagrado para a lareira velha, mas muito limpa, para o linóleo gasto, para a meada de lã em cima da mesa. Aproximou-se do frigorífico velho e barrigudo, abriu a porta com um puxão. Vazio. Sopa de ontem numa panela e metade de um pão, constatou ela, batendo a porta com força. A criança está subalimentada. A menina está alimentada. A voz de Dona Fernanda tremeu um pouco, mas ela obrigou-se a falar com calma. Na adega há batatas e conservas. Tenho a reforma, faço encomendas. Está limpo e quente. A senhora não tem o direito de entrar assim em minha casa. Neste momento, a porta da entrada rangeu outra vez.
Pelo corredor, entrou Zulmira. Trazia o casaco de pele sintética habitual. O rosto da vizinha abriu-se de excitação, os olhos a brilhar de antecipação da desgraça alheia. "Escreva, senhora inspetora, escreva tudo", começou Zulmira em falsete, apontando o dedo para Fernanda. Ela ficou louca. Foi buscar um criminoso à estrada sem documentos. Viveram aqui, estavam de farra, e há 3 dias vieram uns da máfia de jipe buscá-lo e derrubaram a vedação. Uma criança a viver neste antro. Não consigo dormir à noite de tanto medo. Olhe. Dona Fernanda voltou-se para a vizinha. "Zulmira, o que é que está a dizer? Tenha vergonha." As palavras prendiam-se na garganta perante a consciência do tamanho desta maldade. Eu digo a verdade." Zulmira ergueu o queixo com insolência, mas recuou um passo, aproximando-se do agente. Há que salvar a criança desta tutora. Antonieta abriu a sua pasta de plástico, tirou um impresso já preenchido com carimbo azul. As condições de habitação não cumprem os requisitos sanitários. A fonte de rendimento é instável. A presença de indivíduos estranhos com antecedentes criminais é confirmada por testemunhas. Leu a inspetora de forma monótona, percorrendo as linhas com a caneta. Em virtude da ameaça direta à vida e saúde da menor, foi tomada a decisão de retirada de emergência da criança. As palavras atingiram Dona Fernanda como uma bofetada física. A sala rodou-lhe à frente dos olhos. Ficou impossível respirar. Não tem esse direito. Ela avançou para a inspetora, tentando arrancar-lhe o papel. "É a minha neta. Não a entrego." O agente travou Fernanda pelo cotovelo, afastando-a de Antonieta com cara envergonhada. A segunda inspetora foi depressa para o quarto. Segundos depois, ouviu-se um grito infantil assustado. A inspetora trouxe Aninha para a cozinha, agarrando-a com força pelo antebraço magro. Na outra mão, tinha o casacão e as botas da criança, reunidos às pressas. "Avó!" Aninha arrancou-se em direção a Fernanda, mas a inspetora segurou com força. Os imensos olhos azuis da menina estavam arregalados de terror animal. Ela não percebia o que estava a acontecer. Por que razão pessoas estranhas e barulhentas a arrastavam para fora de casa? Na mão estava apertado o coelho de pelúcia com a orelha cozida. "Vistam a criança, não temos tempo a perder", ordenou Antonieta. "Não lhe toquem, afastem-se." Dona Fernanda libertou-se do agente. Caiu de joelhos diante de Aninha, tentando abraçá-la, protegê-la com o próprio corpo. "Filha minha, não tenhas medo. A avó está aqui." Antonieta agarrou Fernanda pelos ombros e empurrou-a para o lado com força. "Não faça cenas, cidadã. Só vai assustar mais a criança." A inspetora puxou com movimentos bruscos o casacão para a criança que resistia. Aninha começou a gritar. Não era choro. Era um grito alto e penetrante de desespero absoluto que arranhava as paredes da velha casa. A menina escapou-se das mãos da inspetora e agarrou-se com os dedos brancos de tensão ao batente da porta. "Avózinha!" A voz de Aninha quebrou num falsete rouco. Olhava para Fernanda como se lhe pedisse que a salvasse da morte. "Avó, não me entregues. Vou sempre obedecer. Vou comer a papa mesmo que não goste. A sério, a sério. Só não me entregues a essas senhoras, avózinha." Cada palavra da criança pregava-se no coração de Fernanda como um prego enferrujado. Ela avançou, mas o agente barrou-lhe o caminho de novo, a desviar os olhos culpado. Vamos, estão a ouvir?" A inspetora arrancou os dedos da menina do batente. Aninha debateu-se nos seus braços, a dar pontapés no ar com desespero. O coelho de pelúcia escapou-se das suas mãos e caiu no linóleo sujo calcado por botas alheias. Levaram a criança gritando pelo corredor e para o quintal.
Zulmira escorregou atrás delas, apressando-se para o seu portão para não se cruzar com a vizinha enlouquecida de dor. A porta pesada do HM bateu. O motor arrancou. Dona Fernanda já não sentia o próprio corpo. Não sentia os joelhos fracos, não se lembrava da sua idade. Atirou o agente de si com uma força desumana que não podia existir nela. Saiu correndo para o alpendre em camisola interior fina, sem gastar os segundos preciosos nas botas. Enfiou os pés descalços nas velhas chinelas estragadas. O carro arrancou, a fazer a volta na estrada estreita. Do vidro sujo do banco traseiro, vislumbrou-se o rosto pálido e deformado pelo choro de Aninha. "Aninha! Aninha!" gritou Fernanda. A voz quebrou num rouco. Ela atirou-se atrás do carro. O vento gelado de março atravessou de imediato a camisola fina, mas ela não sentia o frio. Corria pela vala funda e fofa que os pneus pesados haviam deixado. O UHM ganhava velocidade. A distância entre eles aumentava. A chinela direita saltou do pé, ficando presa num monte de neve. Uns passos depois, a esquerda também ficou para trás na lama. Fernanda corria descalça pelo lodo gelado, misturado com pedra miúda e terra dura. As plantas dos pés queimavam de dor insuportável, mas ela continuava a correr, a estender os braços à frente, como se pudesse parar aquela caixa de ferro que levava a sua vida. A respiração tornou-se uma tortura física. No peito tudo ardia. Um passo errado. O pé descalço escorregou no gelo escondido debaixo de uma poça suja. Dona Fernanda perdeu o equilíbrio. Caiu de joelhos com violência na lama dura e gelada. O impulso arrastou-a para a frente, a arrancar a pele. Cacos de gelo enterraram-se nas palmas das mãos. Ela ergueu a cabeça. O carro do Estado virou no cruzamento e desapareceu por detrás das árvores. A rua ficou vazia. Apenas o vento frio corria pela estrada, a mover as folhas secas do ano passado. Dona Fernanda ficou de joelhos no meio da estrada. O roupão encharcou na poça gelada. Dos joelhos em carne viva, escorriam-lhe pelas pernas fios finos de sangue, a misturar com a lama. Baixou os olhos. Na mão contraída a apertar, estava o velho coelho de pelúcia com a costura irregular na orelha. Ela tinha-o apanhado do chão ao sair de casa. Fernanda levantou devagar o brinquedo sujo até o rosto, pressionou-o contra o peito, onde o coração se despedaçava. Curvou-se até a terra, sacudida por uma tremura grande e incontrolável. E de repente da sua garganta saiu um som. Não era choro. Era um gemido surdo, baixo, visceral de um animal ferido que perdeu a sua cria. Um gemido de desespero primitivo e absolutamente puro que se espalhou pela aldeia fria, fazendo os raros passantes estremecerem e acelerarem o passo. Dona Fernanda perdera tudo. Haviam-lhe tirado o sentido da vida. E naquele minuto, sentada descalça na terra gelada, ela sentiu pela primeira vez que queria mesmo morrer. O cheiro foi a primeira coisa que ficou para sempre gravada na memória de Aninha, naquele lugar novo e terrível. Um cheiro espesso e pesado de lixívia, sabão de cocô barato e couve cozida demais. Entrava-lhe no cabelo, impregnava os lençóis rígidos, pairava no ar como uma cortina densa. O centro de acolhimento tinha as suas leis severas e indiferentes. Aqui não havia lugar para o calor de casa. Paredes cor de verde pálido pintadas a tinta de óleo até meio, a refletir a luz baça de lâmpadas de serviço. Aninha foi posta num quarto com 6 crianças. As camas de ferro estreitas em fila, deixando apenas corredores apertados. Os colchões afundavam no meio e os cobertores de flanela cinzenta picavam na pele. A menina estava sentada no canto da sua cama,
com as perninhas magras dobradas debaixo de si. Tinha o vestido lavado e desbotado de outrem, que a funcionária de plantão lhe entregara. As suas roupas, com cheiro a casa, foram-lhe tiradas logo na admissão. Tudo, excepto uma coisa. No fundo bolso do casacão, Aninha tinha conseguido esconder as luvas de penas, as mesmas que Dona Fernanda lhe havia tricotado antes do Natal. No quarto estava escuro. As camas ao lado rangiam suavemente. As outras crianças remexiam-se no sono. Aninha não dormia. Tinha medo de fechar os olhos, com receio de que do escuro voltassem a aparecer as senhoras barulhentas com casacos escuros. Ela não chorava em voz alta. As crianças que passaram por um terror animal repentino muitas vezes ficam em silêncio, escondendo-se fundo dentro de si mesmas. A menina apenas gangia baixinho e entrecortado, com o rosto enterrado nos joelhos. Tirou de debaixo do cobertor as luvas de penas. A lã macia e cinzenta picava-lhe um pouco as faces. Aninha apertou-as contra o rosto, a inspirar o cheiro quase imperceptível. As luvas cheiravam a fumo de lenha da velha lareira, a maçãs assadas e as mãos da avó. Aquele perfume tênue a fugir era a única linha fina que a ligava ao passado. A menina engoliu o ar num soluço, enterrou o rosto na lã macia e só então mergulhou num esquecimento pesado e agitado. Para Dona Fernanda, o tempo transformou-se numa tortura extenuante e sem fim. Ela não ligava à dor física, embora os joelhos em carne viva tivessem inflamado e doessem a cada passo. Todas as manhãs ligava à perna uma ligadura elástica, vestia o velho casaco de drope e ia para a paragem do autocarro. O caminho até a cidade levava mais de 1 hora. Um autocarro suburbano barulhento e frio, janelas geladas, campos cinzentos lá fora. As repartições da cidade recebiam-na com paredes surdas de indiferença. Dona Fernanda ia todos os dias, metodicamente, de gabinete em gabinete da tutela do conselho, da procuradoria, das secretarias dos tribunais. Por toda parte se repetia o mesmo cenário. Funcionários com olhares apagados olhavam não para ela, mas através dela. Mexiam em papéis, declamavam frases aprendidas de cor. Aguarde, o seu processo está em análise, venha nas horas de atendimento. Entendam, a menina é caseira, nunca passou um dia sem mim, vai ficar doente de saudade. Fernanda estava de pé à frente de mais uma mesa, agarrada ao espaldar da cadeira para não cair de cansaço. Cidadã Esteves. A jovem inspetora não tirava o olhar do ecrã do computador. A decisão de retirada foi tomada com base no auto de inspeção. A habitação está em mau estado. Não tem rendimento fixo oficial. O tribunal está marcado para terça-feira. Aí provará a sua aptidão. Feche a porta por fora. No quarto dia de andanças infrutíferas, Dona Fernanda saiu do gabinete do chefe do serviço de tutela. No corredor estava vazio e ecoava. O linóleo velho rangia debaixo dos sapatos pesados dos raros visitantes. Fernanda parou junto à janela larga. Lá fora caía neve úmida, a desfazer-se em lama suja debaixo das rodas dos carros. A mulher encostou a testa ao vidro frio, a sentir que as últimas forças a abandonavam. Respirar era difícil. No peito puxava, como se lá dentro tivesse imposto uma pedra pesada. O bater rítmico e agudo de saltos altos fez-a virar a cabeça. Pelo corredor comprido vinha Margarida. A contrastar com as paredes descascadas da repartição pública, parecia um ser de outro planeta. Um casaco de cachemira ajustado em bordô escuro, luvas de couro caras, uma nuvem ligeira de perfume complexo e pesado que imediatamente apagou o cheiro de pó e papel velho. Margarida caminhava com destino. Parou a 2 passos de Dona Fernanda, percorrendo com o olhar os sapatos desgastados dela, a beira da camisola de malha que espreitava,
o rosto pálido e envelhecido. Ainda está a persistir, Dona Fernanda? A voz de Margarida soou uniforme, sem a mínima tensão. Não era uma pergunta, era uma constatação. Observo os seus movimentos há 3 dias. Está a gastar o seu tempo e a irritar os outros. Fernanda endireitou-se. O cansaço recuou, dando lugar a uma lucidez fria e clara. O que quer? Já conseguiu o que queria? A criança está no internato. Margarida sorriu levemente. Abriu a bolsa cara devagar, tirou um envelope grosso e bem recheado de papel craft amarelo, pousou-o com um bater suave no largo parapeito de madeira entre elas. Aqui há 1 milhão de euros, disse Margarida, olhando diretamente para os olhos de Fernanda. Em dinheiro. Chega para comprar um apartamento decente na cidade, tratar das articulações e passar o resto da vida em paz, sem pensar em lenha e em encomendas de luvas. Dona Fernanda olhou para o envelope, depois de novo para o rosto da mulher. Em troca de quê? Da sua assinatura. Margarida inclinou ligeiramente a cabeça. A senhora assina voluntariamente a renúncia à tutela. Amanhã o tribunal aceita a renúncia e a menina passa para minha guarda. Sem dramas. No corredor bateu alguma porta, mas as mulheres não se mexeram. Dona Fernanda ficou em silêncio, e Margarida interpretou esse silêncio como hesitação. Seja razoável, velha. Na voz de Margarida cortaram notas metálicas e duras. Ela tirou a luva e apontou o dedo para Fernanda. Olhe para si. É uma pobre. Não tem capacidade de dar um futuro normal à rapariga. O que a espera consigo? Vai usar roupa de segunda mão, contar os tostões no pão barato na caixa. Vai repetir o destino da sua filha que nem morrer em condições soube, fugindo para esse fim do mundo. Mas comigo a menina terá a melhor educação, médicos, estatuto. Dona Fernanda ouvia estas palavras e por dentro subia uma vaga de tal força que lhe ficou quente. O insulto à memória de Leonor foi a gota que fez transbordar o copo. Ela olhou para o rosto cuidado e arrogante de Margarida e de repente viu por trás dessa máscara um vazio absoluto e assustador. Fernanda deu meio passo à frente. As costas estavam absolutamente direitas. O futuro, minha senhora, não se compra com dinheiro sujo. A voz de Fernanda não tremia. Soava com uma dignidade gelada e inacessível. Ela olhava para a milionária como se olha para um insecto cruel e irracional. Na sua alma não há nada além de bile e sede de poder. Está vazia. E o seu milhão está vazio. Engasgue-se com ele. Dona Fernanda virou-se e caminhou em direção às escadas. O rosto de Margarida cobriu-se de manchas vermelhas. A máscara de respeitabilidade rachou, revelando a verdadeira essência. Vai arrepender-se. Atirou ela para o ar. A voz ecoou nos tectos altos. Vou reduzir a pó no tribunal. Não terá a criança nem o dinheiro. Vai apodrecer na sua casa a cair. Dona Fernanda não se voltou. Descia devagar as escadas, agarrada ao corrimão de madeira frio. Só quando chegou ao piso térreo no hall vazio junto ao bengaleiro é que sentiu as últimas forças a abandoná-la. A adrenalina que a havia mantido durante a conversa dissipou-se. Os joelhos cederam. Ela encostou pesadamente as costas ao estuque fresco da parede e desceu devagar, a sentar-se no banco de madeira rígido. Cobriu o rosto com as palmas endurecidas. Margarida tinha razão numa coisa. Fernanda não tinha dinheiro, nem advogados, nem contactos. O sistema triturava-a sem lhe deixar hipóteses. Ela não sabia como salvar a Ninha. A sensação de impotência pesava como uma prensa de chumbo. A luz da janela foi tapada de repente por uma sombra. Dona Fernanda não levantou a cabeça, pensando que era alguém à espera do bengaleiro. Mas a pessoa não foi embora. Sentou-se em silêncio no banco ao lado dela. Dona Fernanda. A voz soou muito baixa, quase um sussurro, masculina,
grave, com uma ligeira rouquidão. Ela arrancou de repente as mãos do rosto. Ao lado estava sentado um homem corpulento de uns 60 anos. Cabelo grisalho e curto, traços pesados, um porte militar nítido que nem a volumosa jaqueta escura conseguia disfarçar. Olhava diretamente para a frente, para o bengaleiro vazio, sem virar a cabeça para ela, como se fossem desconhecidos. Quem é o senhor? Fernanda ficou tensa, instintivamente a afastar-se para a beira do banco. Sou o Gregório, da parte do Vitor. Só o nome de Vitor fez Fernanda prender a respiração. Inclinou-se para a frente. Mais baixo, não chame atenção. Ordenou o homem também a olhar para a frente. Temos pouco tempo. Os homens dela podem estar por perto. Onde está ele? O que é que lhe fizeram? Essa mulher disse que vai ficar com a Aninha. Ouça-me com muita atenção, dona Fernanda. Gregório falava depressa, a cinzelar as palavras. O Vitor está vivo. Estão a mantê-lo no sótão de um solar a 20 quilômetros daqui. Querem que ele assine a renúncia aos direitos sobre a herança. Fernanda engoliu em seco, convulsivamente. Tem de ir à polícia. A polícia local está comprada por ela. Não podemos arriscar a vida do Vitor, interrompeu Gregório. Tenho pessoas de confiança, rapazes que serviram comigo. Sabemos a planta da casa. Preciso exatamente de 3 dias para preparar a operação. Vamos tirar o Vitor de lá e retirar do cofre dela os originais da contabilidade a negro. Lá há provas suficientes para a mandarem para a prisão pelo resto da vida. O homem voltou por fim a cabeça para ela. Nos seus olhos havia uma determinação de aço inabalável. Amanhã tem o tribunal pelo processo da tutela. Não pode deixar que profiram uma decisão definitiva. Como? Fernanda olhou confusa para as suas mãos vazias. Não tenho nada. Nem sequer me querem ouvir. Não tenho advogado. O juiz olha para mim como se eu não existisse. Ganhe tempo a qualquer custo, disse Gregório com dureza. Apresente requerimentos, exija mais exames médicos, peça para chamar vizinhos, peça uma referência do seu antigo trabalho, desmaia se for caso disso. Faça o que for, mas a sessão tem de ser adiada. Só precisa de aguentar uns dias. O Vitor sai e destruímos ela. Gregório levantou-se do banco, olhou rapidamente para o hall vazio. Resista, dona Fernanda. Pela Aninha, pelo Vitor, não desista. Apertou bem a jaqueta e saiu a passo pesado e rápido, desaparecendo no meio da pouca gente na rua. Dona Fernanda ficou sentada no banco. No hall continuava o silêncio, cheirava a umidade e madeira velha, mas por dentro dela algo estalou. O desespero sufocante que a premia nos últimos dias desapareceu. Já não estava sozinha. Havia uma hipótese. Pequena, perigosa, mas real. Uma hipótese de salvar a sua família. Dona Fernanda levantou-se devagar, endireitou os ombros. A dor dos joelhos em carne viva deixou de se fazer sentir. No olhar apareceu aquela teimosia que a fizera sobreviver nos piores anos. Apertou bem o velho lenço de penas, empurrou a porta pesada de entrada e saiu para a cidade úmida e fria, sabendo com certeza que no dia seguinte, na sala do tribunal, lutaria até ao último fôlego. A sala do tribunal de comarca cheirava a papel embolorado, madeira velha e ao perfume pesado e enjoativo vindo da primeira fila de bancos, onde estava sentada Margarida. Ela transformara a sessão fechada sobre a determinação da tutela temporária no seu próprio benemérito. Trazia um fato escuro impecável. Ao pescoço brilhava opaco um fio de pérolas grossas. Ao lado estavam sentados 3 advogados em fatos feitos à medida. Homens polidos e seguros de si, que conversavam em voz baixa sem esconder os sorrisos condescendentes. Um pouco atrás, nos lugares de público, estavam os convidados de Margarida, alguns parceiros de negócios e jornalistas contratados de propósito com câmaras. Ela queria um triunfo público.
Era importante mostrar a todos os que duvidavam do seu poder como ela varrida de forma absolutamente legal qualquer obstáculo no seu caminho. Do outro lado do corredor, no banco de madeira rígido, estava sentada Dona Fernanda, completamente sozinha. Tinha o mesmo velho casaco de drope com que havia corrido atrás do carro do Estado. Os dedos secos e picados pelas agulhas apertavam de morte a asa de uma mala de plástico gasta. Por dentro, tremia de cansaço e de medo pela Aninha, mas as costas mantinha-as inverossimilmente direitas. O juiz Silvério, um homem corpulento com cara de derretido e olhar entediado, folheava os autos do processo. De vez em quando, olhava para o relógio maciço no pulso, mostrando com tudo o que fazia que o resultado desta sessão estava decidido e que o processo era apenas uma formalidade aborrecida. Meritíssimo! Levantou-se o advogado principal de Margarida. A voz soava fluida como um mecanismo bem oleado. A parte da tutela apresentou provas exaustivas. As condições de habitação da cidadã Esteves não só não cumprem as normas, como são perigosas para a vida da menor. Casa em mau estado, aquecimento a lenha, falta de rendimento fixo estável. Além disso, as declarações de testemunhas confirmam que a cidadã Esteves instalou em casa uma pessoa sem ocupação nem documentos conhecidos. Esse indivíduo atraía elementos criminosos, o que levou a um ataque armado à propriedade. O advogado fez uma pausa teatral, virando-se para os jornalistas. Deixar uma criança nesse ambiente é cometer um crime. A minha constituinte tem todos os recursos necessários para garantir à menina segurança, os melhores cuidados médicos e educação digna. Pedimos ao tribunal que transfira imediatamente a criança para sua guarda. O juiz Silvério acenou, a passar papéis de uma pilha para outra. Dona Fernanda lembrou as palavras de Gregório. Ganhe tempo. Ela obrigou-se a levantar. Os joelhos responderam com uma dor surda, mas apoiou-se na beira da grade. Meritíssimo. Fernanda esforçou-se para que a voz não tremesse. Peço que sejam juntos ao processo documentos de referência. Trabalhei 40 anos na escola. Conheço-me em toda a comarca. Peço que sejam chamadas testemunhas os meus antigos colegas. Tenho diplomas de mérito. O tribunal não vê razão para delongas. Silvério cortou-a fria e secamente, sem sequer levantar os olhos. As referências do seu antigo local de trabalho não têm relação com a sua situação financeira atual, nem com o facto de ter tido em casa indivíduos com antecedentes criminais. Requerimento indeferido. Margarida, sentada em frente, esboçou um sorriso quase imperceptível, a alisar o punho da blusa. Dona Fernanda sentiu subir à garganta um nó seco e sufocante. O tempo esgotava-se. Olhava para as portas pesadas fechadas da sala do tribunal, a rezar para que se abrissem, mas atrás delas havia silêncio. Gregório não chegou a tempo. Vítor não viria. Se as partes não têm mais nada a acrescentar, o juiz Silvério endireitou a toga, a deslocar papéis para a beira da mesa. O tribunal passa às alegações finais. Cidadã Esteves, tem a palavra final. Procure ser breve, temos uma agenda preenchida. Dona Fernanda ficou de pé, a olhar para aquele homem indiferente na toga preta. Depois transferiu o olhar para Margarida, para os advogados a sorrir com ar superior, para as objetivas das câmaras que os jornalistas apontaram preguiçosamente para ela, à espera de uma histeria ou súplica da velha derrotada. Ela abriu devagar a velha mala. Fernanda não procurava nada. Sabia exatamente o que lá estava. As suas mãos trouxeram à luz umas luvinhas de penas de lã cinzenta. Estavam um pouco gastas, porque Aninha não as largava durante todo o inverno. Os jornalistas nas últimas filas entreolharam-se.
O advogado de Margarida franzou o sobrolho sem perceber. Dona Fernanda pousou as luvas na grade de madeira à sua frente. Percorreu a sala com um olhar longo e pesado. O medo desapareceu. No seu lugar, veio uma clareza cristalina e conquistada à custa de muito sofrimento. "Não tenho os seus milhões", começou ela. A sua voz não era alta, mas tinha uma profundidade e força tais que a acústica da sala propagou imediatamente cada palavra pelos cantos. "Não tenho advogados caros, apartamentos grandes, nem contactos. Tem razão. Vivo numa casa velha. As minhas mãos estão picadas pelas agulhas e a reforma vai em medicamentos." Ela olhou diretamente para os olhos de Margarida. A milionária desviou primeiro o olhar, sem suportar aquela pressão calma e penetrante. "Mas na minha casa cheira a tortas quentes e amor, e não a medo e traição", continuou Dona Fernanda. E cada palavra dela pousava no silêncio pesado da sala, como uma pedra no fundo de um rio. À noite não dormi, a ouvir a respiração dela quando estava doente. Conheço cada sorriso, cada medo seu. Tricotei cada malha destas luvas com lágrimas, para que as mãozinhas dela não ficassem com frio. A maternidade, meritíssimo, não é uma conta bancária. Não é poder contratar uma governanta. É dar a sua vida gota a gota para que o seu filho respire. Um dos operadores no fundo da fila baixou devagar a câmara pesada para os joelhos. A jornalista sentada ao lado engoliu em seco e desviou o olhar para a janela. Na sala, instalou-se um silêncio denso e incômodo para o lado da acusação. Dona Fernanda endireitou-se em toda a sua estatura pequena. Naquele segundo, parecia maior e mais forte do que todos os presentes na sala. "Podem tirar minha casa. Podem tirar minha vida." Ela apertou os dedos na grade de madeira até a pele empalidecer. "Mas nunca, ouviu-me? Nunca me arrancarão do coração desta criança." Ficou em silêncio. Silvério pigarreou, nitidamente desconfortável. Tinham-lhe pago bem, mas fazer de carrasco perante a imprensa depois de tais palavras era incômodo. Tossiu. Pegou no martelo de madeira, preparando-se para ler rapidamente a decisão já preparada de antemão e fugir para a sala de deliberação. "O tribunal, após ouvir as partes", começou o juiz em metralhadora. Nesse exato momento, as pesadas portas de carvalho da sala escancararam-se. O bater das folhas maciças nas paredes soou como um tiro. Todas as cabeças da sala se viraram instantaneamente para a entrada. Margarida virou-se de repente, e o seu rosto perdeu em frações de segundo todas as cores, ficando como pergaminho cinzento. Na entrada estava Vítor. Respirava com dificuldade. Trazia um fato escuro de corte clássico e perfeito, mas o seu aspecto estava longe da elegância de gabinete. Na maçã do rosto marcava uma escoriação profunda e fresca. O lábio inferior estava rasgado. O olhar com que varreu a sala cortava como um quebra-gelos a abrir caminho no gelo de inverno. Dele emanava uma energia tão poderosa e avassaladora que 2 seguranças junto às portas recuaram instintivamente para o lado. Atrás do ombro dele, como uma rocha de granito, erguia-se Gregório. O rosto do velho homem da segurança estava suado, o casaco desabotoado, mas os olhos ardiam com o triunfo de uma batalha ganha. O assalto ao sótão do solar custara-lhes caro, mas tinham chegado a tempo. Na sala instalou-se um movimento. Os jornalistas, a farejar a sensação, ergueram instantaneamente as câmaras. O espaço iluminou-se de flashes frequentes e agudos. Vítor caminhou pelo corredor. Ia devagar, mas os seus passos ecoavam no silêncio tenso. Os advogados de Margarida recuaram, a abrir-lhe caminho. Silvério ficou petrificado com o martelo erguido, sem se atrever a dizer uma palavra.
Vítor chegou à mesa do juiz. Na mão direita tinha uma pasta de couro grossa e pesada. Ergueu-a e atirou-a com força sobre a madeira polida diante do estupefacto Silvério. O som do embate fez Margarida estremecer. Exijo a paragem imediata desta farsa. A voz de Vítor era baixa, retumbante e absolutamente calma. E entrego ao tribunal materiais para a abertura imediata de processo criminal. Apoiou os punhos na mesa do juiz, inclinando-se para a frente. Nesta pasta estão os originais da contabilidade a negro, retirados do cofre doméstico da cidadã que se intitula tutora. Nem sequer olhou para o lado de Margarida. Estão também as confissões assinadas do seu chefe de segurança sobre a organização do meu rapto, a detenção ilegal no sótão de um solar e a aplicação de violência física, com o objetivo de extorquir a renúncia à herança. Na sala levantou-se um ruído infernal. Os jornalistas gritavam uns por cima dos outros, os flashes cegavam. Os advogados de Margarida começaram a recolher os seus papéis apressadamente, tentando afastar-se o máximo possível da cliente. Silvério engoliu em seco, a olhar para a pasta como se fosse uma bomba ativada. Além disso, a voz de Vítor cortou o barulho, fazendo todos calarem de novo. Os materiais incluem o resultado preliminar urgente de um laboratório de genética certificado. Foi elaborado com base na amostra biológica que eu enviei dias antes do meu rapto. A probabilidade da minha paternidade biológica relativamente à menina retirada é de 99,9%. Ao processo está anexado o requerimento oficial de designação de exame pericial e reconhecimento da minha paternidade. A menina é minha filha, e ninguém tem o direito de atirar a família. Às portas da sala apareceram pessoas fardadas de polícia. Gregório, junto à entrada, acenou brevemente a um oficial, indicando Margarida. Os polícias foram a passo marcial pelo corredor. Aproximaram-se da primeira fila. Margarida saltou. O penteado impecável desfez-se. A máscara da rainha fria e calculista caiu, revelando um terror animal e pânico. Voltou-se para os seus parceiros de negócios, sentados nas filas de trás. Mas os que uma hora antes bebiam café com ela e discutiam negócios futuros, viravam-lhe fisicamente as costas, a esconder os olhos e a abandonar apressadamente a sala para não aparecerem em câmara ao lado da detida. O oficial de polícia leu secamente o mandado, agarrou Margarida com firmeza pelo cotovelo e pôs-lhe as mãos atrás das costas. Ouviu-se um estalo metálico agudo das algemas. Esse som foi mais alto do que todas as vozes na sala. Margarida perdeu os últimos restos de controlo. O rosto contorceu-se numa careta horrível. Ela tentou libertar-se, mas o polícia segurava com firmeza. Virou a cabeça para Vítor. "Por quem fizeste isto contra mim?" gritou ela. A voz quebrou num agudo, a sobrepor-se ao estalido dos obturadores das câmaras fotográficas. Ela debatia-se nas mãos dos polícias, a espumar. "Por quem puseste tudo em risco que te pertencia? Por quem destruíste o império? Por quem? Por essa velha pobre?" Vítor virou-se lentamente para ela. Os jornalistas inclinaram-se para a frente, a estender microfones para apanhar cada palavra. Vítor olhou para a mulher a debater-se em histeria. No seu olhar não havia regozijo nem raiva, apenas um desprezo frio e sem fim. "Por quem tem alma?" disse ele com calma, e as suas palavras ficaram claramente gravadas em cada gravador da sala. "Tu foste sempre pobre, a vida toda. Nunca tiveste nada além de dinheiro." Virou-lhe as costas como se ela tivesse deixado de existir. Os polícias arrastaram Margarida a gritar e a resistir até a saída.
As portas fecharam-se atrás dela, cortando a sua voz desta sala para sempre. Vítor expirou fundo. Os ombros desceram. Do homem duro e temível que havia destruído o inimigo, transformou-se num segundo num homem comum e cansado. Aproximou-se do banco onde estava Dona Fernanda. Ela chorava. As lágrimas escorriam-lhe silenciosamente pelo rosto, a cair no velho casaco de drope. Ela não conseguia dizer uma palavra. Apenas o olhava, a apertar as luvas de penas. Vítor não disse nada. À frente dos repórteres atordoados, à frente do juiz perplexo e do velho homem da segurança, ele desceu de joelhos, diretamente para o chão sujo e calcado da sala do tribunal. Pegou nas mãos trabalhadeiras e picadas pelas agulhas de Fernando Oliveira, nas suas grandes palmas, com os nós dos dedos em carne viva. Com cuidado, como a mais preciosa das relíquias, pressionou-as contra o rosto. Prometi, mãe. A sua voz tremeu, perdendo todo o aço de há pouco. Voltei. Dona Fernanda baixou a cabeça, encostando a face úmida aos seus cabelos escuros. Na sala instalou-se de novo o silêncio, mas agora não havia nele medo nem ameaça. Era o silêncio de uma salvação absoluta e conquistada com muito sofrimento. Uma martelada pesada do juiz pôs ponto final neste caso longo e extenuante. O som embateu nas paredes de madeira da sala e espalhou-se pelos corredores, separando para sempre Margarida da sua vida anterior. A justiça em que Dona Fernanda quase deixara de acreditar naqueles dias terríveis desabou sobre os culpados com toda a força implacável da lei. O processo judicial não foi rápido. Os advogados de Margarida tentaram encontrar brechas, agarraram-se a tecnicidades processuais, mas contra os originais da contabilidade a negro e as declarações do chefe de segurança não encontraram argumentos. Margarida recebeu uma pena longa. No dia da leitura da sentença, não tinha pérolas nem fato feito à medida. O penteado impecável de salão desaparecera, dando lugar a um cabelo baço e seco. Estava na gaiola da sala do tribunal, a agarrar as grades com os dedos finos de manicure a descascar, a olhar para o chão. Todo o seu poder anterior, construído sobre chantagem e o sofrimento alheio, desmoronara-se em pó. A cela do estabelecimento prisional apagou rapidamente o arrogante do seu rosto, deixando apenas rugas fundas e o medo-pânico de uma velhice por trás das grades. Para Vítor, os meses após o julgamento foram um tempo de reconstrução do que havia sido destruído. A perícia judicial oficial confirmou a sua paternidade. Dona Fernanda nunca esqueceu o dia em que ele apareceu com o assento de nascimento, onde, em frente ao nome de Aninha, estava agora oficialmente o seu apelido. Ele ficou longamente a olhar para aquela folha grossa de papel e depois guardou-a com cuidado no bolso interior do casaco. Vítor tomou posse dos direitos legais de herdeiro. Juntamente com Gregório, limparam metodicamente a empresa das pessoas de Margarida, devolvendo ao negócio a estabilidade. Mas o principal para ele não eram as contas nem os ativos. O principal era que agora sua família estava em segurança absoluta e inacessível. Passou um ano. Os vendavais de dezembro voltaram a girar sobre a cidade e os arredores, a acumular montes de neve altos ao longo das estradas. Para alguns, esse ano foi um tempo de cura. Para outros, de pagamento cruel, mas merecido. O efeito de bumerangue de que tanto se fala funcionou sem falhas. A vizinha Zulmira, que envenenara a vida de Dona Fernanda com a sua inveja esganiçada e delações,
pagou cada lágrima alheia que fizera derramar. No outono, o seu marido, que perdera completamente o controlo com a bebida, adormeceu com um cigarro aceso. O fogo pegou de imediato. A velha casa de madeira ardeu como um palito. Zulmira conseguiu sair para a rua de pijama, arrastando atrás de si os filhos. Mas salvar o recheio foi impossível. O fogo consumiu tudo até as cinzas. Agora, a envelhecida e encarquilhada Zulmira amontoava-se com os filhos num quarto alugado estreito na periferia da comarca. Dos seus trajes de leopardo berrantes e maquilhagem garrida, não restava vestígio. A vida a obrigou a arranjar trabalho de caixeira num supermercado de cadeia local. O turno durava 12 horas. A luz viva das lâmpadas fluorescentes cortava os olhos. As costas latejavam da tensão constante. E ao fim do dia, os pés ardiam tanto que era impossível descalçar os sapatos de trabalho baratos. Zulmira passava mecanicamente os produtos pelo scanner, a ouvir o descontentamento dos clientes e as chamadas de atenção constantes do jovem gerente insolente. Naquela véspera de Natal, havia particularmente muita gente no supermercado. Os carrinhos chocavam uns com os outros. No ar, havia um reboliço de vozes. Zulmira marcava depressa os códigos de barras. As mãos tremiam-lhe de cansaço. "Precisa de saco?" perguntou ela com voz rouca em automático, sem levantar os olhos para os clientes seguintes. "Sim, por favor, um grande." A voz pareceu-lhe vagamente familiar, calma, grave, com uma dignidade que Zulmira há muito não ouvia naquele supermercado barulhento. Ela levantou maquinalmente a cabeça e ficou petrificada. Os dedos, que apertavam uma caixa de chocolates, abriram-se. A caixa caiu com um bater surdo na cinta de transporte. À frente da caixa estava uma família. Um homem alto e elegante num sobretudo clássico caro. Trazia ao colo uma menina sorridente, num fato de inverno bonito e gorro de penas branco. A menina abraçava-o pelo pescoço e contava-lhe alegremente qualquer coisa, a apontar para as luzes de Natal no tecto. E ao lado estava uma mulher. Zulmira engoliu em seco com a garganta seca, sem querer acreditar nos seus olhos. Era Dona Fernanda. Mas da pensionista atormentada e vestida com farrapos de quem Zulmira tanto gostara de se rir, não restava nada. Fernanda trazia um casaco de cachemira elegante e quente em azul intenso. Nos ombros repousava suavemente um chale de lã caro. Os cabelos brancos estavam arrumados, mas o que mais surpreendeu Zulmira foi o rosto da vizinha. A marca profunda e mortal do sofrimento desaparecera. Os olhos de Fernanda brilhavam de sabedoria tranquila e paz interior de quem está certo do amanhã. Dona Fernanda também a reconheceu. Zulmira encolheu instintivamente a cabeça nos ombros. Esperava a troça. Esperava que aquela mulher enriquecida e com sorte na lotaria aproveitasse para lhe lembrar em voz alta, para toda a loja ouvir, as delações, os insultos e a tentativa de mandar a criança para o internato. Zulmira encolheu-se, à espera do castigo público. "Zulmira Ferreira, adormeceu?" Ouviu-se atrás das suas costas a voz seca e irritada do gerente. O jovem de colete da empresa aproximou-se da caixa, a olhar descontente para a fila parada. "Por que é que a cinta está parada? Outra vez a sonhar? Desconto-lhe cada minuto de paragem. Ainda está com falta de caixa desde de manhã." Zulmira estremeceu. O rosto cobriu-se de manchas vermelhas de vergonha. Começou a agarrar os produtos da cinta apressadamente, mas as mãos não obedeciam. O scanner apitava fora de tempo. O saco não queria abrir. As lágrimas de humilhação e derrota absoluta e total aproximaram-se dos olhos. Ela queria enfiar-se pelo chão abaixo mesmo ali, junto àquela caixa registradora. Dona Fernanda observava em silêncio aquela confusão. No seu olhar não havia uma gota de Schadenfreude. Ela via à sua frente não a abutre maldosa do passado,
mas simplesmente uma mulher profundamente infeliz, esmagada pela própria malvadez e pelas circunstâncias da vida. Fernanda abriu tranquilamente a mala, tirou a carteira e sacou uma nota de valor alto. A quantia ultrapassava bastante o valor das compras. Pousou o dinheiro no tabuleiro de moedas de metal. Zulmira, a esconder os olhos úmidos, estendeu a mão para o troco. Os dedos tremiam-lhe, a espalhar moedas pela mesa. Dona Fernanda cobriu suavemente a sua mão trêmula com a palma enluvada. O gesto era de quem para, mas não era brusco. Trate do seu descoberto, Zulmira, disse Fernanda serena e baixinho, para que só a caixeira ouvisse. Pode ficar com o troco. Zulmira ergueu a cabeça. Pelas faces encovadas rolaram lágrimas, a arrastar as sobras do rímel. Ela olhava para Fernanda e esperava a armadilha. Compre algo de bom para os filhos na festa. Para eles está a ser difícil, acrescentou Dona Fernanda com a mesma voz calma e cheia de uma misericórdia inexplicável. Vítor apanhou o saco com as compras. Aninha acenou a Zulmira com a mãozinha enluvada de penas. A família dirigiu-se tranquilamente para a saída do supermercado, deixando a caixeira de pé junto à máquina. Aquele gesto simples de nobreza verdadeira e inacessível destruiu Zulmira mais do que quaisquer maldições e processos judiciais. Naquele segundo, ela percebeu toda a baixeza dos seus actos passados. Toda a inveja, toda a maldade ruíram ao confrontar com a misericórdia de quem ela tentara destruir. Zulmira cobriu o rosto com as mãos e chorou silenciosamente, mesmo no trabalho, a lavar com as lágrimas os restos da sua vida anterior envenenada. Do chão ao tecto, a grande janela do solar dava para um conto de inverno. Flocos de neve grandes caíam devagar e solenemente à luz dos candeeiros exteriores, a cobrir o quintal com uma manta macia e branca imaculada. O vento uivava algures lá em cima nas copas dos pinheiros, mas pelo vidro grosso não entrava som nenhum. Na sala ampla reinava uma paz segura e absoluta. Cheirava a pinheiro da árvore de Natal decorada, a tangerinas e ao perfume suave de maçãs assadas com canela. Na lareira grande de pedra crepitavam agradavelmente troncos grossos de carvalho. As labaredas alaranjadas brincavam suavemente pelas paredes, a iluminar as lombadas de livros nas estantes. Vítor estava sentado diretamente no tapete macio e claro, encostado ao pé do sofá. Trazia uma camisola simples de estar em casa. Nas mãos, tinha um livro grande com ilustrações coloridas. Aninha estava instalada ao lado, a enfiar-se debaixo do braço do pai. Abraçava-o com um braço, a encostar de confiança a face ao seu ombro. Ao lado, no pelo claro do tapete, estava o velho coelho de pelúcia, lavado e com a orelha cozida de vez. A menina ouvia com atenção o conto, de vez em quando a olhar para as imagens. Nos seus imensos olhos azuis já não havia aquela expressão encurralada e assustada que a avó via tantas vezes no inverno passado. Era agora o olhar de uma criança que sabe com certeza que a amam e que nunca a deixarão em mar. E então o enorme dragão percebeu que contra um coração verdadeiramente bom, o seu fogo era impotente. Lia Vítor com expressão, a virar uma página grossa. Um pouco afastada, na poltrona funda de baloiço, estava sentada Dona Fernanda. A poltrona balançava de forma compassada e tranquila. No colo de Fernanda havia um novelo de lã macia e cinzenta felpuda. Nas suas mãos iam e vinham com ritmo, com um leve tilintado metálico as agulhas. Ela tricotava novas luvas de penas. Mas agora não era uma questão de sobrevivência. Ela já não precisava de ficar sentada à noite debaixo de uma lâmpada fraca a ganhar o pão. Ela movia as agulhas simplesmente porque gostava.
Gostava de sentir a suavidade da lã. Gostava de tricotar em cada malha a sua alegria calma e tranquila. Dona Fernanda ergueu os olhos do tricô. Olhou para Vítor, que endireitava o cobertor nos pés da filha. Olhou para Aninha, que sorria feliz a uma piada do pai. No peito de Fernanda espalhou-se um calor profundo e reconfortante. O caminho pesado e extenuante que começara naquela fria noite de fevereiro, numa casa velha e torta, chegara finalmente ao fim. Tinham passado pelo medo, pela traição, pela indiferença gelada do sistema. Mas não se quebraram. Guardaram o mais importante, um ao outro. Dona Fernanda pousou o tricô. Recostou-se na cadeira a ouvir o crepitar das achas na lareira e a voz baixa e tranquilizante de Vítor. O rosto da mulher idosa iluminou-se de um sorriso feliz e sereno. O bem venceu. Queridos leitores, a nossa história chegou ao fim. Ela prova mais uma vez a velha verdade. A misericórdia verdadeira, a alma pura e o amor materno sem limites são capazes de destruir qualquer obstáculo, por mais terrível que seja. Nenhum milhão, nem nenhum contacto pode vencer uma pessoa se no seu peito bate um coração verdadeiramente amante. Escrevam nos comentários se esta história tocou as cordas da vossa alma e se já se cruzaram na vida com o efeito de bumerangue. Partilhem a vossa opinião, deixem um gosto e não se esqueçam de seguir o nosso canal para não perderem novas histórias sobre destinos humanos. Desejamos-vos tudo de bom e um excelente ânimo.